Bom dia, pessoal. Então, vamos iniciar nossa aula. Na aula, vamos entrar aqui no nosso livro interativo, tá? Para a gente dar sequência ao nosso curso de equações diferenciais. Clicando aqui no ícone. Olha, a aula de hoje será sobre equações homogêneas de grau zero, tá? A gente viu equações separáveis na aula anterior e hoje será esse tópico, tá? Muito bem. Olha, pessoal, eu vou fazer a leitura, né? Como de costume, e vou fazendo as intervenções, tá? O que são equações homogêneas de grau zero? Uma ideia básica da matemática é fazer a solução de um problema novo recair numa solução conhecida. Tá? Veremos nessa sessão como transformar um tipo especial de equação diferencial não separável em outra que é separável e que pode ser resolvida com os resultados da sessão anterior. Tá? Bom, vamos para uma definição aqui. Uma função f de x, y é chamada de homogênea de grau D se no lugar de x você colocar t vezes x ou simplesmente tx. Aí, e no lugar de y, ty. Aí no caso seria, ou seja, de grau D se f de tx, ty, é igual a t elevado a d vezes f de xy para todo t pertencente, aliás, para todo, é real, né? Pertencente a real, para todo t diferente de zero. Muito bem. A substituição é feita onde? Quem é esse fzão de xy? É a lei de formação, como eu já falei, né, em aulas anteriores. É a lei de formação da equação diferencial. Você vai pegar só a lei de formação da equação diferencial e vai fazer f de xy igual a ela. Tá? Tira o y'. Aí, onde tem x, coloca tx, onde tem y, ty, aí faz os cálculos. Que cálculo é que vai ser feito? Uma manipulaçãozinha algébrica e você tenta isolar o t elevado ao seu expoente máximo, tá? Pronto, se você conseguir isolar o t sem ficar nenhum dentro da lei de formação da f, tá? Pronto, você conseguiu, duas coisas você conseguiu. Provar que verificar que a função e, consequentemente, a equação, né, é de uma equação homogênea e você, logo, né, de cara, já tem o grau dessa equação homogênea. O grau será D, ou seja, o expoente do t que você conseguiu isolar na função que você pegou com a lei de formação. Eu vou explicar melhor para vocês isso. Tá? Por exemplo, f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado é homogênea de grau 2, enquanto que f de xy igual a x quadrado mais y não é homogênea. Tá? O caso particular que nos interessa é de funções homogêneas de grau zero, ou seja, que verificam o seguinte, ó, f de t vezes x e ty é igual à própria lei de formação, ou seja, na hora que você colocar o t nas coordenadas x e y, né, multiplicando, você vai verificar que esse t não vai fazer diferença alguma na lei de formação que você utilizou. Vai continuar o f de xy. Tá? Eu vou fazer exemplos, vocês vão entender perfeitamente isso. Tá? Bom, claro, entender, né, quem não estudou ainda esse assunto. Eu acredito que entre vocês há quem já tenha estudado, ou todos, não sei, esse assunto, né? E aí, de repente, eu esteja apenas repetindo uma coisa que vocês já sabem, né? Não sei. Bom, uma equação diferencial y' igual a f de xy, está aqui, como eu tinha falado, né? A lei de formação da equação diferencial é o f de xy. É chamada de homogênea de grau zero se f de xy é uma função homogênea de grau zero. Tá? Bom, tem mais uma afirmação aqui.
são homogêneas de grau zero, por exemplo, né? As equações diferenciais, tá aí, ó. Y' igual a essa aqui, por si só já é separável, tá? Essa outra aqui é uma equação diferencial de grau zero. E de cara a gente já percebe isso, vocês vão perceber quando eu colocar exemplo. E essa outra aqui também, tá? Possível confusão com o termo homogênea. Não confundir o uso que fazemos aqui de homogênea de grau zero com o uso que se faz no contexto de equações diferenciais de segunda ordem. Tá? Bom, aqui a gente ainda vai ver mais para frente essa observação aqui. Bom, a primeira equação é do tipo, tá aí, ó, y' igual a y quadrado sobre x quadrado. Enquanto que a segunda e a terceira, ele diz que a primeira equação é separável, né? Eu já adiantei para vocês que essa primeira aqui, ó, ela é do tipo separável, tá? Então, mas é homogênea de grau zero, embora já seja separável, tá bom? E a segunda e a terceira não são separáveis, tá? Mas são homogêneos de grau zero. Mas então quer dizer que uma equação homogênea de grau zero, ela já pode ser uma separável ou pode ter algumas que não sejam separáveis? Pode, tá? Tanto é que esse exemplo está exibindo bem isso, certo? Então, veremos nesta seção que a resolução de equações homogêneas de grau zero recai na resolução de equações separáveis, após uma mudança de coordenadas. Pronto. Agora vamos para os exemplos, né? Vou abrir aqui a tela interativa que eu vou apresentar para vocês os exemplos. Olha só, o exemplo que eu vou apresentar, esse aqui, que diz assim, f de x, y igual a x quadrado mais y quadrado é homogênea de grau 2, enquanto que f de x, y igual a x quadrado mais y não é nem homogênea, tá certo? Então, você vai ver que não dá para você chegar nem que ela é homogênea, quanto mais saber o grau, tá bom? Vou exibir isso aqui para vocês agora no quadro interativo. Eu transformei no outro exemplo, esse exemplo aqui da plataforma, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, o exemplo que eu abri aqui da plataforma é esse, ó. Mostrar que essa função, melhor dizendo, né? f de x, y igual a x quadrado mais y quadrado é homogênea, tá? E de grau 2. E aí, como é que a gente faz? Pelo teorema, nós fazemos f de tx, ty. E isso tem que dar o quê? T ao quadrado vezes f de xy, né? Sem nenhum resquício do t na lei de formação f de xy. E o d será o grau, como está aqui. Bom, então vamos lá. Testou, ó, f de xt, de tx, ty. Na lei de formação aqui nós temos x quadrado mais y quadrado, então vai ficar tx, tudo isso ao quadrado, mais ty, tudo isso ao quadrado. Distribuindo o expoente, né, na potência de base com dois fatores, nós vamos ter t quadrado vezes x quadrado mais t quadrado vezes y quadrado. Colocando o t quadrado em evidência, o que sobrou aqui? A lei de formação de f de xy. Voltamos à lei de formação, só para ficar claro, né, essa questão. E está aí o t quadrado em evidência. De cara já temos que f é homogênea e seu grau é 2. Certo? Vou só colocar aqui um detalhezinho muito importante. Pessoal, essa função, ela pertence a qual equação diferencial? Ela é dessa equação, olha só, vou dizer para vocês. Essa f é da equação diferencial y', reparem, viu? Igual a x quadrado mais y quadrado. Entenderam agora? Agora fechou nosso exemplo, porque você vai saber que aqui nós estamos só com uma função homogênea, só que de uma equação diferencial aqui,
certo? Você isolou o y', você vai ter uma função que você vai poder verificar que se ela é homogênea. No caso, a função ela é obtida da lei de formação da equação diferencial. Perdão, da lei de formação da equação diferencial não. Equação diferencial não tem lei de formação não, né? Ela por si só já é a lei de formação. Bom, do isolamento, digamos assim, x² mais y². Então, isolou o y', o que sobrou do lado direito vai ser quem? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Vai ser f de xy, tá? Tá um pouco inclinado, mas acredito que dá para entender. É o nosso f de xy. Pessoal, alguma dúvida? Então, olha só. Teve uma equação diferencial. Para você testar, você tira o y' e trabalha só com a lei de formação. Muito bem, vamos voltar aqui à nossa teoria. Certo, pessoal? Dê um exemplo que não é homogêneo. Tá aqui, ele já está dizendo que não é homogênea essa, né, pessoal? Ele está dizendo que essa aqui, ó, não é homogênea. Vamos verificar que realmente ela não é homogênea, né? Vamos lá. Olha, para verificarmos que ela não é homogênea, nós colocamos aqui, vamos só repetir ela aqui, né, para a gente entender. Aí deixa eu pausar aqui. Bom, pessoal, tá aqui nosso exemplo, né? Voltando, eu pausei aqui na gravação para escrever aqui esse exemplo. Bom, tá aqui, tá escrito. E aí substituiu aliás, no lugar do x, aqui está x ao quadrado. No lugar do x você colocou tx mais y. No lugar do y foi colocado quem? Ty, né? Tá aqui. No lugar do y foi colocado ty. Daí a gente viu que não deu para isolar o t, ó. Sobrou um t aqui, como sendo coeficiente do x², mais o y. O y tá aqui, beleza, se isolou, né? Aliás, tá livre do t, né? Mas o x² não está. Só deu para tirar um dos fatores, né, da potência t². E aí nós tivemos o quê? T vezes tx² mais y. Não deu para isolar a f de xy. Logo, a equação não é homogênea. Certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso... Bom, esses dois exemplos, eles deixam claro bem aí a ideia da teoria. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Bom, qualquer dúvida, vocês falam, tá bom, pessoal? Vamos para a próxima sessão, para a gente começar a finalizar os trabalhos por hoje, de análise do conteúdo. Muito bem. Como resolver equações homogêneas de grau zero? Vamos lá. Vamos mostrar agora que existe uma mudança de variável que transforma uma equação homogênea de grau zero numa equação separável. Tá aqui. Equação separável associada. Vamos lá. Se y' igual a f de xy, seja, né, na verdade, eu estou lendo tudo errado, seja y' igual a f de xy, equação homogênea de grau zero. Já está concluindo que seja, tá bom? Você verificou que a equação diferencial ela é homogênea de grau zero, então vamos ter o seguinte, ó. Vamos considerar aqui tipo uma função auxiliar v, esse dois pontinhos igual, definido como sendo igual a y sobre x, tá certo? Isso pertence ao teorema, tá certo, pessoal? Isso aqui não é colocado aqui como exemplo, não, a ermo, não. Isso aqui pertence ao teorema. Tá? Definido como y sobre x, satisfaz a equação separável, agora separável, v' de x igual a f, esse f aqui, lei de formação da que a gente está querendo resolver, com x igual a 1, y igual a v. Aí, menos v, tudo isso dividido por x. Certo? Só deixando claro, esse x aqui, ó, que está na solução v igual a y sobre x, esse x aqui não é o mesmo que está aqui em v', tá bom? Em v', que deu esse quociente com o denominador x, não é o mesmo, tá? A gente vê que não é. Vamos provar esse resultado, né? Para a gente ver aí
que a coisa funciona. Bom, para v igual a y sobre x, temos f de 1 e v, está aqui, ó, colocados, como sendo o quê? Como sendo f de 1 sobre x vezes x, na abscissa, e na ordenada 1 sobre x vezes y. Olha a manipulação algébrica aqui, viu, pessoal? O 1, esse número 1 aqui, ó, é a mesma coisa que 1 sobre x vezes x. Se você cortar o x de cima com o x de baixo, volta ao 1 anterior, tá bom? Inicial. Igualmente, o y sobre x é a mesma coisa de 1 sobre x vezes y. Repare que apareceu na abscissa o isolamento 1 sobre x e na ordenada o isolamento 1 sobre x também. O mesmo isolamento, 1 sobre x, certo? Como f, por hipótese, é uma função homogênea de grau zero, então nós temos o que, pessoal? Para ser homogênea de grau zero, f de 1 sobre t vezes x e 1 sobre x vezes y, isso tem que ser igual a f de xy. Se é homogênea de grau zero, o que vai sobrar é apenas a lei de formação. E, portanto, f de xy é igual, por essa mudança de variável, é igual a f de 1v. Por outro lado, como v de x vezes y é igual a y de x, nós temos o seguinte, derivando em x, ambos os lados, né, nós vamos ter, olha só, a regra da cadeia, viu? Aliás, aqui não é nem regra da cadeia, não, é derivada do produto. Olha só, derivada de v vezes x, tá? Lembram derivada do produto? Você pega a derivada do primeiro fator, multiplica pelo o segundo fator, certo? E depois pega a derivada do segundo fator e multiplica pelo primeiro fator. A derivada do primeiro fator, v, é v', vezes o x, que é o segundo fator, mais v, sem ser derivada já, né? Multiplicado pela derivada do segundo fator. Só que derivada de x é 1, né? Então, 1 vezes v de x dá o próprio v. Né? E do outro lado, nós temos o quê? Derivada de y de x é y' de x. Só que y' de x, a gente sabe que é a lei de formação da equação diferencial. F de xy, tá? O que é que faz agora, Edmar? Isola o v'. Baixa o v', certo? Baixa o f de x, y, só que como a gente já viu que f de x, y, olha só, é f de 1v, você já coloca o f de 1v, tá bom? Porque nós estamos fazendo uma mudança de variável. Vamos se livrar da variável y por enquanto e vamos ter aí uma equação diferencial em termos de v e de v de x. Bom, aí baixa o f de xy na forma de f de 1v. Quem é esse menos v de x? É o que veio do lado esquerdo. O lado esquerdo não é mais v de x, passa para o lado direito menos v de x. E o x que está multiplicando v', aqui, ó, ele desce dividindo. Ó, e nós concluímos aqui a mudança de variável. E temos que, fazendo aquela mudança conveniente de variável, v' de x, é que chegamos na equação equivalente, diferencial, v' igual a f de xv, aliás, de 1v menos v de x, tudo isso dividido por x. Pessoal, gravei aqui, está gravando, né, como vocês sabem, a aula, e aqui, essa manipulação algébrica, logicamente, ficou gravado. Pergunto para vocês, deu para entender a ideia? Bom, pessoal, tá aqui o exemplo, tá? Y' igual a de x, né? Ou simplesmente y' igual a x menos y sobre y, é equação diferencial, fazendo aqui um resumo, né, do que eu já acabei de explicar pro pessoal. Bom, pessoal, a gente estava explicando esse exemplo, o exemplo do caso que o grau é 0, tá? Finalizou aqui, nessa parte. A gente já viu que o grau dela, a gente viu que o grau de uma
como achar, aliás, o grau, né? Verificar se é homogênea. E nesse caso a gente achou uma com grau zero. Então é homogênea de grau zero, nelas que a gente está interessado. Muito bem, vamos ver esse exemplo aqui, ó. A resolução dele. Resolução conceitual desse exemplo, tá? Vejam só. Eu quero, pessoal, resolver essa equação aqui. Agora sim, vamos ao primeiro exemplo, resolvendo na prática uma equação diferencial homogênea, utilizando o resultado que a gente viu antes, ó. Tá? Vamos lá. Bom, foi colocado aqui, separou as frações, né? Olha só, x² mais xy mais y² com um único denominador. Esse denominador passou para cada um dos termos do numerador. E ficou assim, ó. X² sobre x² dá 1. Xy sobre x² fica y sobre x. Aí aqui nós temos y² sobre x² fica y sobre x. Tudo isso ao quadrado. Tá claro isso, pessoal? Até aqui? Sim. Pronto. Aí agora, ó, vamos calcular quem? Para começar a mudança de variável, a gente vai calcular o f de 1v. Porque a gente viu que na mudança de variável, f de xy é igual a f de 1v, beleza? Então, vamos lá. Onde tem x, você vai colocar 1. E onde tem y, coloca v. Olha o que é que acontece, ó. Vai ficar o quê? 1, a gente repete, mais v sobre 1, porque x é 1, né? V sobre 1 dá v. Aí, v de novo sobre 1 dá v, v ao quadrado. Tá aqui, v ao quadrado. Beleza? Então, a equação a ser resolvida é essa. Olha só. Bom, de onde é que surgiu essa equação aqui? Vocês lembram que no teorema, pessoal, apareceu o quê? Apareceu v' de x como sendo f de 1v menos v, tá aqui o menos v, ó, sobre x, que eu até disse para vocês, ó, esse x que está aí no denominador do quociente não é o mesmo x lá da solução apresentada. Vocês lembram disso? Sim ou não? Sim. Pronto. Então, a gente colocou justamente nesse formato, ó. Olha só. F de 1v é só esse trechozinho aqui, tá? Esses 3 primeiros termos do numerador. Aí, menos v, tudo isso dividido por x. Beleza, isso é aplicação direta do teorema. Corta v com menos v, sobrou quem? 1 mais v² sobre x. Certo? Ou seja, nós estamos diante dessa equação aqui, ó. Agora pegamos nós pegamos e separamos ela. Nós chegamos nessa forma, nesse formato aqui. E agora, pessoal, nós pegamos esse formato e vemos que dá para transformar numa equação separável, resolvível da forma que aprendemos semana passada. Separa as variáveis, depois integra em ambos os lados da nova equação, da equação equivalente. Olha só como foi feita essa separação de variáveis. Bom, pegou o numerador, que é 1 mais v², e desceu para ser denominador de v', ó. Ficou v' sobre 1 mais v². E aí, sobrou quem? Sobrou 1 sobre x. É 1 para compensar, né, no numerador. 1 sobre x. Pessoal, deu para entender isso até aqui? Tá claro até aqui, pessoal? Dá para o senhor repetir só essa partezinha aí do v'? Dá sim. Olha, esquece essa parte do meio, tá bom? Nós estamos trabalhando com v' e também com esse finalzinho aqui, que chegamos, que é 1 mais v² sobre x, certo? Bom, pegamos nós estamos separando. Separando de que maneira, Edmar? Aqui não tem v', então vamos pegar a expressão que envolve v e trazer para junto do v'. Quem é que envolve v?
nesse quociente aqui, ó. A expressão que envolve v no quociente é o numerador, 1 mais v quadrado, tá certo? Então, pega 1 mais v quadrado, ele está no numerador, traz ele para junto do v', só que ele vem para ser denominador de v', ó. Tipo aquela ideia de você pegar o inverso da multiplicação, que é a divisão, tá bom? Aí você foi e trouxe para a divisão, ou seja, o 1 mais v quadrado veio para dividir quem? V'. Tá claro isso? Tá, agora eu entendi. Pronto, aí aqui você colocou número 1 em evidência, tá? E ficou 1 sobre x do lado direito. Pronto, beleza. Só que vamos integrar de ambos os lados, né? Não é uma integração trivial de se fazer, viu, pessoal? Você pode usar... por parte você não faz. Aliás, por substituição simples você não faz. Você iria usar a integração por parte e dá um moído muito grande na hora de resolver essa equação diferencial. Você poderia usar a integral de u dv é igual a uv menos integral de v du, né? Aquela integração por parte e tal. Mas dá muito trabalho, tá? Não é trivial de se fazer. Bom, aqui você pode usar já o resultado que a gente tem nas tabelas de integrais. Inclusive eu entreguei uma tabela para vocês, já no início, deixei lá no mural, né? Uma tabela de integrais. Pessoal, integral de 1 sobre 1 mais... sobre 1 mais v quadrado, integral disso, é arco tangente de v. Beleza? Isso integrando em função de... integrando na diferencial dv, tá bom? Deixa eu colocar aqui no quadro interativo, só para vocês verem melhor, né? Olha, fica assim, ó. Aquela integral lá é 1, tá? Sobre 1 mais v quadrado dv, certo? Igual a 1 sobre x dx. Entenderam agora? Aliás, acredito que vocês tenham entendido, né? Mas se ficou alguma dúvida, entenderam agora, pessoal? A ideia? Só que lá foi feito direto, lá não separou direitinho, que nem eu separei aqui, tá bom? Mas é exatamente isso. Aí, quem é que você vai integrar? Você vai integrar essa parte aqui, né? Na diferencial dv. E depois integra essa na diferencial dx. Só que a integral de 1 sobre 1 mais v quadrado é arco tangente de v. Tá? Tá aí, ó. Arco tangente de v. E do outro lado vai ficar ln do módulo de x mais c', que é a constante de integração. Tá certo? C pertencente a C' pertencente aos reais. Aplicando a função exponencial, tá aqui, ó. Por que se aplica a função exponencial? Para poder você eliminar esse logaritmo natural aqui. Aí, ó, vai ficar o quê? Aplicando a exponencial de ambos os lados, vai ficar E de arco tangente de V igual a E de C' multiplicado por módulo de X. Tá certo? Tá claro isso, pessoal? Vocês entenderam por que quando colocou a exponencial de ln do módulo de x mais c', deu justamente exponencial de c' vezes módulo de x? Sim ou não? Se quiser, eu abro o cálculo no quadro interativo. Eu prefiro que abra o cálculo, por favor. Pronto. Olha, na hora que integrou aqui, né, nesse lado, aqui o outro lado eu já expliquei para vocês, né, tal. Aqui é o seguinte, ficou ln do módulo de x mais c'. Quando você aplica a exponencial nisso aqui, ln do módulo de x mais c', você vai ter o quê? Eu estou trabalhando só o segundo membro, viu, pessoal? Para a gente não... que é o que a gente ficou com dúvida. Vamos lá. Quando eu aplico a exponencial do lado de cá, vai ficar, olha só, exponencial de ln do módulo de x mais c'. Beleza.
Aqui nós temos o seguinte, vamos quebrar isso aqui de que maneira? Potência produto de potência de mesma base. Então, nós vamos ter, ó, vamos pegar a forma contrária, tá? Ao produto, que é exponencial de ln do módulo de x vezes, repare que como aqui tem um sinalzinho de mais no expoente, ó, da potência com uma única base E, você vai colocar o quê? Vezes quem? Vezes a mesma exponencial, só que de C', tá certo? Só que exponencial de ln de x, do módulo de x, é módulo de x, porque o inverso da ln é exponencial, tá certo? E aqui segue, né, exponencial de C'. Aí ele foi e colocou só na forma, só inverteu, né, aqui, porque pela comutatividade da multiplicação, né? Aí chegou nisso. Tá claro, ó? Agora sim. Muito bem. Só que tem outro detalhe. Esse módulo você pode se livrar dele. Pode tranquilamente se livrar desse módulo, se você quiser, porque a expressão já é positiva pela exponencial do outro lado aqui, tá bom? Que é exponencial de arco tangente de V, isso aqui já é um número positivo, ó. Isso aqui nunca dá negativo, tá certo? Aí você pode se livrar do módulo aí, já vai garantir que é positivo com módulo, né? Ele já tirou o módulo, ó, já por conta disso. Aí olha só, pessoal, ele chamou C de exponencial de C'. Faltou ele ter tirado só o linha daqui, né? Vocês estão entendendo aí, pessoal? Era para eles ter tirado o linha. E aí ficava só C vezes X. Tá claro isso? E o arco, aliás, exponencial do arco tangente de... Ah, faltou dizer isso aqui. Quem é V, pessoal? Lá no teorema não diz que V, que definido V dois pontos igual, V dois pontos igual, Y sobre X e tal. Aquilo ali, ele está dizendo que fica definido como sendo solução, como sendo, né, solução da nova equação, o V, né, aliás, V igual a Y sobre X. Vocês lembram disso? Então, no lugar de V, foi colocado Y sobre X aqui, ó. Tá certo? Então, nós temos exponencial de arco tangente de y sobre x igual a C' vezes x, onde C Então, eu já expliquei isso, né? Estou explicando de novo. Bom, só que aqui é C, né? A gente já sabe. Bom, pessoal, então é isso, ó. Aqui nós temos acabamos de resolver a equação diferencial lá, apresentada. Essa equação diferencial que nós resolvemos agora, só para ficar claro que a gente acabou de fazer. Nós resolvemos essa equação, vimos que ela é homogênea de grau zero e resolvemos usando o teorema. A solução foi essa equação aqui, ó. Tá certo? Se você quiser calcular um problema de valor inicial, aí você escolhe aí, você pode escolher x igual a 1, y igual a 1. Aí onde tem y bota 1, onde tem x bota 1, aqui bota x igual a 1, aqui também e tal. Aí você acha o valor da constante C. Tá certo? Acha o valor da constante C, depois volta, substitui e traz as variáveis de volta, pronto. Aí você terá uma solução exata. Vocês estão entendendo? Aqui é a solução do PVI, ó. Ele colocou aqui. Tá aí, ó. O PVI. Ele fez aqui colocou 1 no lugar do x, 1 no lugar do y, tal, e achou o valor da constante, da constante C lá. A constante, pessoal, é exponencial de π sobre 4, ou 1/4 de π. Beleza? Tá claro isso, pessoal? Então, uma aplicação, aqui ele faz uma aplicação, aqui ele só comenta, na verdade, sobre uma aplicação das equações homogêneas. Na verdade, ele prova aqui isso, tá certo? Aplicação das equações homogêneas
E o exemplo é esse: somente espelhos parabólicos têm foco pontual. Aí, olha só, tem uma seção para isso, reflexão em espelhos, dos complementos ao curso de equações diferenciais. Aí se estuda, pessoal, com mais detalhes, a reflexão de raios de luz em espelhos, tá certo? Espelhos circulares concentram os raios refletidos ao longo de cáusticas, que são curvas. Mas um tipo de espelho concentra todos os raios refletidos exatamente em um ponto. E realmente, no caso aí, né, a gente vai ver que nessa afirmação que já deixa claro, ó, um espelho que reflete raios paralelos incidentes de tal forma que todos os raios refletidos passam por exatamente um ponto, é necessariamente um espelho parabólico, tá? E tem até no ensino médio, né, que a gente coloca o exemplo da parabólica que vem e incide sempre no mesmo ponto. Então ali é um caso semelhante a esse. Aí ele vai e prova isso aqui. Tá? Aqui já é o finalzinho da aula de hoje. Ele coloca aqui, ó, que é mencionado na seção, tá? Numa seção de aplicação das equações diferenciais, a modelagem da propriedade focal produz essa equação diferencial, pessoal. Onde a solução dela, y igual a f de x, é o gráfico que dá a forma do espelho. Tá certo? Como essa equação é homogênea de grau zero, se você quiser, você pode verificar isso, que ela é homogênea de grau zero, tá certo? Olha o detalhe aqui, ó, que nossa colega falou lá. O detalhe aqui do quociente, né? Que aí você vai e divide, subtrai o expoente e chega em grau zero, né? Mais um caso. Então, basta só a gente provar isso depois, se quiser, né? Se quiser ir atrás do resultado. Bom, então, acima é a mudança, nós temos aqui, com a mudança de variável, aqui, aquela mudança de variável que acabamos de resolver, né? Equação homogênea de grau zero. V é y sobre x. Aí aqui, isso é reduzido a uma resolução, reduz em sua resolução a resolução dessa equação, a mudança de variável que foi feita aqui, ó. V', pessoal, é aquele caso lá que você pegou, fez a substituição. Quem é isso aqui, ó? V mais raiz quadrada de V quadrado mais 1. É f de 1V. Lembram? E aí você vai obter isso aqui, ó. Aí subtrai V pelo teorema e divide tudo por x. Aí fazendo as simplificações, né? Corta V com menos V, fica essa raiz sobre x. Esta equação separável, né, se escreve dessa maneira aqui, ó. Tá aí. Bom, se escreve, eu esqueci o nome da nossa colega que teve a dúvida com relação aqui. Como é seu nome? Você falou, né? Isabel. Ah, Isabel. Pronto, Isabel falou que estava com a dúvida. Ó, chegamos num caso, Isabel, daquele. Aí você pegou a raiz, ó, que está só em função de V, trouxe para o denominador de V', certo? E 1 sobre x colocou em evidência. Aliás, e 1 sobre x você baixou, né? O 1 tinha sido colocado em evidência. O 1 sempre aparece em evidência, né? Em todos os trabalhos algébricos ele aparece. E integrando cada lado, ó. Aqui, ó. Qual é a integral de 1 sobre raiz quadrada de v quadrado mais 1? A gente vai fazer isso na tora, como se diz? Não. Você vai pegar a tabela, né? Já bonitinha. Faz isso. E você vai ver que lá na tabela você já vai pegar lá. A integral de 1 sobre isso, sobre esse radical, é arco seno hiperbólico. Esse Hzinho aqui, pessoal, é hiperbólico, tá bom? Arco seno hiperbólico de V, né? Aqui, porque é em função de V, igual a ln de x. Tá certo? Repare que ele não pegou ln do módulo de x. Acredito que vocês estão ligados, né? Por quê? Porque aqui o denominador, nesse primeiro quociente, quem vai determinar o sinal é o denominador e ele, né, é maior ou igual que zero. Ele é não negativo, né? Então, consequentemente, o x, né, ele será não negativo. Então, pegou só ln de x, não do módulo de x. Mais c, que é a constante de integração, certo? Só que quem é arco seno hiperbólico de v?
É isso, ó. Olha só, viu? Coloquei aqui. Ai, meu Deus. Peraí. Estamos terminando. Deixa eu só trazer aqui. O computador, pessoal, não tá ajudando muito, não. Ó, aqui, achei. Fiz questão de colocar para lembrar, para vocês lembrarem desse resultado. Ó, pessoal. Quem é seno hiperbólico? Coloquei aqui o seno e o cosseno, né? O seno hiperbólico de t é 1 sobre 2 vezes exponencial de t menos exponencial de menos t. Tá certo? É até bom que a gente lembra, né? Esse detalhe. Bom, aí... Deixa eu aumentar aqui. Olha o que foi feito lá, viu? Tá aqui, ó. Vamos voltar lá para vocês entenderem. Bom, deu aqui seno hiperbólico. Ele pegou aquele resultado lá que eu mostrei para vocês e substituiu, ó. Não era t, não era arco seno hiperbólico de t, que ficava exponencial de t menos exponencial de menos t, tudo isso multiplicado por 1/2, né? Era 1/2 vezes isso. Só que 1/2 é a mesma coisa que pegar e dividir por 2, certo? Guardem bem isso. Só que aqui, pessoal, em vez de... Cadê? Em vez de ter, nós vamos ter o quê, ó? No seno hiperbólico. É arco seno hiperbólico. No caso, como é arco seno hiperbólico de V igual a ln de x mais c, o que é que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que V é igual a seno de ln de x mais c. Você está transformando o arco tangente... Opa, lá vai. Ô, lezeira. O arco seno hiperbólico na forma apenas de seno hiperbólico. Tá certo? Então, quando a gente transforma, aí é que a gente faz essa substituição aqui, ó. Certo? Então, quem é esse t? Deixa eu colocar aqui, porque eu tô vendo que eu não coloquei aqui, ó. Ó, pessoal, a coisa tem que ficar bem explicada. Olha só. Arco, certo? Seno hiperbólico de t, a relação é essa, tá bom? Não, de t não. Cadê? De t não. Eu vou tirar esse t e vou botar m. Vou botar m, tá bom? Com m ou qualquer outra letra, né? No lugar de t eu vou botar m. O t eu vou botar do outro lado, fica melhor. Olha só. Arco seno hiperbólico de m igual a t. Agora sim. Olha só, pessoal. Arco seno hiperbólico de m igual a t, certo? É um ângulo de m. Qual é o ângulo? O ângulo é t. É um ângulo cujo seno hiperbólico é igual a m. Entenderam aí essa relação? Essa mudança? Se você quer calcular arco seno hiperbólico de m, quem é arco seno hiperbólico de m? É um ângulo t, certo? Ou um número, que seja, tal que o seno hiperbólico dele, de t, é igual a m. E aí, quando você sai do arco para, né, a função trigonométrica, a razão trigonométrica, né, correspondente, você acaba isolando o que está dentro entre parênteses, no arco. Tá claro isso? Só que quem era que estava dentro do parênteses lá no arco, hein? Não era V de x? Entenderam agora? E quem era o tal ângulo T? Quem era? Não era ln de x mais c? Vocês concordam? Sim ou não? Sim. Então, ó, olha só, aqui, ó, voltei à nossa plataforma. Ó, arco seno hiperbólico de... Pessoal, é extremamente importante essa discussão. Vai servir até para vocês estudarem em outros casos, viu? Porque o seno hiperbólico usa em várias
De várias formas, inclusive em aplicações. Arco seno hiperbólico, olha só, V aqui é o nosso M lá. E quem é o T? O T aqui nosso é ln de x mais c. Bom, sendo assim, como a gente isolou o M lá, a gente isola o V aqui, ó. E aí pegamos 1 sobre 2, a mesma coisa de dividir por 2, e exponencial de t, só que t é ln de x mais c, então vai ficar exponencial de ln de x mais c menos exponencial de menos ln de x mais c, né? Correspondente. Certo? Bom, pessoal, ln de x é x, tá aqui, ó. Tá? Aí, vezes ln de c. Tá aqui. Manipulação algébrica que eu já mostrei, que eu já abri anteriormente. Menos ln, exponencial de menos ln de x mais c. Aqui você distribui, né? Distribuiu, lembre-se que uma das propriedades do logaritmo é o número, ou quando está multiplicando o ln, ele sobe para o expoente do x, ó. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa de quê? É a mesma coisa de exponencial de ln de x elevado a menos 1 vezes exponencial de menos c, porque esse menos aqui, ele multiplicou com mais do c, aí ficou menos c. Então, exponencial de menos c, tá aqui, ó. Certo? Só que exponencial de x elevado a menos 1, pessoal, é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Certo? Tá aqui. Pronto, pois bem, então é isso. Aí, daí, o que é que foi feito agora? Bom, feito isso, aqui ele achou o C agora. Ele fez a substituição. Bom, ele fez a substituição e aí chegou nessa relação aqui. Deixa eu ver se eu abrir isso. Bom, pessoal, tá aqui, né? Então, no lugar de V, foi colocado quem, pessoal? Repare que no segundo membro, nós temos essa expressão que não tem V, certo? Não está em função de V, está só em função de x. E realmente nós achamos que isso é uma solução, né? É a solução V de x igual a essa forma aqui. Só que nós precisamos voltar para, né, a equação diferencial em termos de x e y, certo? Como sendo y em função de x. Como é que a gente faz isso? No lugar de V, lembra do teorema? Que o teorema diz que V é igual a y sobre x? Então, foi isso que foi feito. Ó. No lugar de V, colocamos y sobre x. Só que, como ficou y sobre x, esse x subiu multiplicando quem estava no segundo membro. Ó. Aí, ó, x vezes x ficou x ao quadrado. X vezes x elevado a menos 1 ficou 1, porque x vezes x elevado a menos 1 é x elevado a 1 menos 1, que dá 0 no expoente, e, portanto, x elevado a 0 dá 1. Beleza? Aí sobra só quem? Exponencial de menos c. Só que, como o expoente está negativo, ele desce para denominador, né? Aí ficou assim, ó. E em cima sobrou só o 1, porque era, no caso, ficou x elevado a 1 menos 1, que é 0, tá? X elevado a 0 dá 1. E aí, esse 2 aqui, ele apenas separou, né, os numeradores, e aí teve que colocar o 2, né, para compensar embaixo de cada parcela. Pronto, aí chegamos, está resolvida aí a equação. Onde tem exponencial de c sobre 2, você pode chamar de C1. Aí, menos 1 sobre 2 exponencial de c, isso aqui posso chamar de C2. Bom, tá aí. O que significa que o espelho é parabólico. Eita, que coisa interessante. Mas como que o espelho é parabólico? Porque nós chegamos numa equação de qual grau, pessoal? Qual o grau dessa equação, hein? Me responda aí, pessoal. Alô, vocês estão me ouvindo? Vou finalizar o vídeo agora. Digam lá. Qual é o grau dessa equação? Pessoal, aqui é uma equação de segundo grau, ó.
Segundo grau, lembra? Uma equação segundo grau aqui. X ao quadrado. Tá? Uma equação incompleta, né? Que o termo bx não aparece, porque é zero. Tá? Então é isso, pessoal. Tá finalizado nosso vídeo. Valeu!